Você está sendo observado o tempo inteiro, não por câmeras ou pelo governo, mas pelas pessoas ao seu redor. Cada lugar em que você entra se transforma em um teste silencioso, onde sua postura, suas emoções e suas fraquezas são analisadas sem que você perceba. E existe um erro que faz qualquer pessoa perder respeito instantaneamente: mostrar demais. A maioria acredita que transparência absoluta é sinal de autenticidade, quando na verdade ela pode ser exatamente o que destrói sua autoridade. Homens poderosos sempre entenderam algo que quase ninguém aceita hoje. Quanto mais previsível você se torna, menos impacto sua presença causa. As pessoas não respeitam aquilo que conseguem decifrar completamente. O mistério cria presença. O silêncio cria autoridade. O controle emocional cria poder. Mesmo assim, quase todos fazem o oposto. Falam demais sobre os próprios planos, expõem emoções para qualquer pessoa e transformam problemas pessoais em espetáculos públicos. Sem perceber, entregam aos outros um mapa completo da própria mente. Revelam inseguranças, mostram os próprios gatilhos e facilitam a manipulação. Um dos maiores erros é anunciar tudo antes de agir. O mundo moderno transformou validação em vício. Muitas pessoas sentem prazer apenas em contar o que pretendem fazer, porque os elogios antecipados criam uma falsa sensação de conquista. Elas falam sobre o dinheiro que vão ganhar, sobre a mudança de vida que pretendem alcançar e sobre projetos que ainda nem começaram. Mas homens verdadeiramente estratégicos agem de outra maneira. Eles trabalham em silêncio, evoluem longe dos holofotes. E quando finalmente aparecem, os resultados falam por eles. Existe algo extremamente intimidador em alguém que não sente necessidade de provar nada. Quem fala demais geralmente está tentando convencer os outros de algo que ainda não conseguiu construir dentro de si mesmo. Pessoas fortes não desperdiçam energia tentando impressionar. Elas apenas executam. Outro hábito que destrói completamente a imagem de alguém é a reclamação constante. Toda vez que uma pessoa transforma sofrimento em espetáculo emocional, transmite a sensação de que perdeu o controle da própria realidade. E por mais duro que isso pareça, a maioria das pessoas não sente pena de quem reclama o tempo inteiro. Apenas perde o respeito. Pessoas fortes entendem que dificuldades fazem parte da vida. Por isso, preferem resolver os próprios problemas em silêncio. Não transformam dor em performance pública e não fazem das emoções um pedido desesperado por atenção. Elas compreendem que exposição excessiva quase sempre enfraquece a própria imagem. O mesmo acontece com a raiva. Muitos confundem explosões emocionais com força, quando na verdade elas demonstram exatamente o contrário. Se alguém consegue provocar você facilmente, então essa pessoa possui controle sobre suas emoções. Um homem impulsivo revela seus pontos fracos toda vez que perde a cabeça. Pessoas inteligentes observam essas reações, memorizam seus gatilhos e usam isso contra você quando for conveniente. Homens verdadeiramente perigosos raramente explodem. Enquanto todos reagem impulsivamente, eles permanecem calmos. Enquanto todos gritam, eles observam em silêncio. E é justamente essa estabilidade que faz sua presença parecer forte, porque qualquer pessoa pode assustar através da agressividade por alguns segundos, mas alguém que mantém o controle absoluto da própria mente transmite poder o tempo inteiro. O sujeito que grita é apenas alguém desesperado por atenção. Já o homem que silencia observa friamente e responde com calma. Esse é o verdadeiro perigo. Quando a raiva subir pelo seu peito, congele. Não reaja imediatamente. Deixe o outro se perder dentro do vazio do seu silêncio. As pessoas esperam explosões emocionais. Quando você nega o conflito, elas acabam parecendo impulsivas e descontroladas, enquanto você se torna ilegível e impossível de manipular. Domine suas emoções ou aceite que o mundo fará isso por você. Pare de pedir desculpas por existir. Vivemos em uma cultura onde as pessoas se desculpam por ocupar espaço, por expressar opiniões ou até por fazer perguntas simples.
Mas, na dinâmica do poder, desculpas excessivas comunicam submissão. Quando você se desculpa por tudo, transmite a sensação de que sua presença incomoda. Com o tempo, as pessoas começam a culpar você até por coisas que não são sua responsabilidade, simplesmente porque perceberam sua disposição em aceitar culpa. Maquiavel entendia que alguém respeitado deve preservar uma imagem de firmeza. Isso não significa negar erros reais, mas evitar transformar cada pequeno atrito da vida em um pedido de perdão. Mude sua postura. Em vez de dizer desculpe pelo atraso, diga obrigado por esperar. A diferença é profunda. Na primeira frase, você se coloca abaixo do outro. Na segunda, demonstra respeito sem diminuir a própria posição. Se quer ser respeitado, ocupe seu espaço sem pedir permissão o tempo inteiro. Se errar de verdade, corrija com ações. Mas fora isso, mantenha-se firme. Você não precisa implorar aceitação para existir. Outra coisa que deve permanecer protegida é sua vida financeira. Dinheiro influencia diretamente a forma como as pessoas enxergam você. Se aparenta estar perdido financeiramente, muitos passam a associar isso à incompetência. Mas, se ostenta riqueza o tempo inteiro, desperta algo ainda mais perigoso: inveja. E a inveja transforma até pessoas próximas em inimigos silenciosos. Quem realmente possui poder não sente necessidade de exibir cada conquista. A verdadeira estabilidade financeira é discreta. Ela aparece na postura, na tranquilidade e na segurança, não em demonstrações exageradas. Se estiver crescendo, mantenha discrição. Se estiver enfrentando dificuldades, mantenha dignidade. Nunca pareça desesperado. Passe a imagem de alguém que apenas está reorganizando a própria estratégia antes do próximo avanço. Por fim, torne-se alguém difícil de ler. Pessoas fracas usam fofoca como forma de conexão, porque não possuem nada relevante para construir. E no momento em que alguém fala mal dos outros para você, existe uma verdade óbvia. Provavelmente fala de você para outras pessoas também. Nada destrói mais rapidamente a reputação de alguém do que ser visto como alguém que espalha informações e comentários por malícia ou carência de atenção. Pessoas respeitadas sabem ouvir, mas falam pouco. Elas entendem que quanto menos revelam, mais difíceis se tornam de manipular. A informação é uma das formas mais poderosas de controle. Pessoas que falam demais entregam esse poder gratuitamente sem perceber. Um homem estratégico funciona de maneira oposta. Ele observa muito, escuta tudo e revela pouco. Enquanto os outros despejam opiniões, segredos e emoções sem filtro, ele apenas coleta informações em silêncio. E é exatamente isso que o torna difícil de enfrentar. Quando as pessoas percebem que você sabe mais do que demonstra, passam a agir com cautela perto de você. O silêncio cria incerteza, e a incerteza cria influência. Já falar constantemente sobre os outros destrói sua própria imagem. Quem espalha fofoca mostra que não consegue controlar a própria língua e, cedo ou tarde, perde a confiança de todos ao redor. Pessoas inteligentes entendem uma regra simples: quem fala mal dos outros para você, provavelmente fala de você para os outros também. Por isso, indivíduos respeitados raramente entram em discussões públicas ou gastam energia atacando inimigos. Quando você fala demais sobre alguém, transmite a sensação de que aquela pessoa conseguiu afetar emocionalmente você. O silêncio, por outro lado, comunica superioridade e controle. Outra armadilha comum é a necessidade de converter todo mundo às próprias ideias. Muitas pessoas descobrem uma nova filosofia, uma nova rotina ou uma nova visão de mundo e imediatamente sentem a necessidade de anunciar isso para todos. Falam sobre disciplina, estoicismo, produtividade e autocontrole, como se precisassem provar constantemente quem são. Mas quanto mais você tenta convencer os outros sobre sua nova identidade, mais frágil ela parece. Porque no momento em que você cria um discurso rígido sobre si mesmo, entrega às pessoas uma expectativa impossível de sustentar o tempo inteiro. Qualquer deslize será usado contra você. Homens fortes não vivem tentando parecer disciplinados. Eles simplesmente vivem dessa forma.
Não fazem discursos longos sobre autocontrole, porque suas ações já demonstram isso naturalmente. Como Marco Aurélio dizia, não perca tempo discutindo como um homem deve ser. Apenas seja. Deixe que as pessoas observem sua calma, sua disciplina e seus resultados, sem precisar de explicações constantes. O argumento mais forte sobre sua vida deve ser a maneira como você vive, não a necessidade barulhenta de convencer os outros. E, acima de tudo, elimine a necessidade de aprovação. Desde cedo, a maioria foi condicionada a buscar validação de pais, professores, amigos e da sociedade. Cresceram tentando agradar, impressionar e receber reconhecimento. Mas no momento em que sua autoestima depende da reação dos outros, você entrega sua liberdade nas mãos deles. Quem precisa constantemente de aplausos nunca terá controle total sobre a própria vida. Quando você busca aprovação o tempo inteiro, está dizendo ao mundo que seu valor depende da opinião dos outros. Pessoas fortes funcionam diferente. Elas podem ouvir conselhos, observar opiniões e aprender com experiências alheias, mas a decisão final pertence apenas a elas. E algo curioso acontece quando você para de tentar impressionar todo mundo. As pessoas começam a tentar impressionar você. A validação sempre revela uma dinâmica de poder. Quem implora por aprovação se coloca naturalmente em uma posição inferior. Já quem não depende dela, transmite segurança, estabilidade e autoridade. No fim, a única validação realmente importante é aquela que acontece diante do espelho. Você cumpriu sua palavra? Seguiu seu propósito? Controlou sua mente mesmo sob pressão? Se a resposta for sim, a opinião da multidão perde importância. E se a resposta for não, nenhum elogio será suficiente para esconder isso de você mesmo. Por isso, torne-se emocionalmente independente tanto do elogio quanto da crítica. Quem depende de aplausos também se torna vulnerável aos ataques. Se alguém consegue elevar seu ego com facilidade, também consegue destruir sua estabilidade emocional. Outro erro perigoso é confundir exposição emocional com força. Hoje existe uma ideia popular de que mostrar todas as dores, traumas e inseguranças para o mundo é sinal de coragem. Mas a realidade funciona de maneira muito mais dura. O mundo não é um lugar movido por empatia constante. Muitas pessoas observam vulnerabilidades não para compreender você, mas para descobrir onde conseguem atingir sua mente. Quando alguém revela excessivamente seus medos e feridas para qualquer pessoa, acaba entregando informações que podem ser usadas contra ela no futuro. Pessoas manipuladoras prestam atenção justamente nisso. Abandono, insegurança, carência, medo de rejeição. Isso não significa ignorar suas dores ou fingir que elas não existem. Significa apenas entender que nem todo mundo merece acesso às partes mais frágeis da sua mente. Pessoas fortes enfrentam os próprios demônios com discrição, curam suas feridas em silêncio e compartilham sua intimidade apenas com quem realmente conquistou confiança. Porque quando você entra no mundo, precisa transmitir estabilidade, não perfeição, mas firmeza. Pessoas respeitadas entendem que autocontrole não é falsidade, é proteção. Você não pode conduzir ninguém para fora do caos enquanto ainda está afundado nos próprios impulsos. Feridas abertas atraem ataques. Cicatrizes, por outro lado, transmitem força. Por isso, aprenda a se reconstruir em silêncio antes de expor suas batalhas ao mundo. Quando você começa a mudar, as pessoas percebem. Algumas vão estranhar sua calma, outras tentarão provocar reações para trazer de volta a versão antiga de você, previsível, emocional e fácil de controlar. Não ceda. É justamente nesse silêncio que sua presença começa a ganhar peso. O mundo já está cheio de pessoas barulhentas tentando desesperadamente chamar atenção. Poucos conseguem apenas observar, e é exatamente isso que diferencia alguém comum de alguém realmente forte. Mas existe um detalhe importante. Fechar as portas para o mundo não significa automaticamente dominar a própria mente. O verdadeiro campo de batalha continua dentro de você.
Porque de nada adianta controlar palavras e reações em público se, quando está sozinho, você continua sendo dominado por ansiedade, impulsos e inseguranças. A verdadeira força nasce da capacidade de permanecer firme mesmo quando ninguém está olhando. Cada emoção que você controla, cada impulso que consegue dominar e cada reação que escolhe não alimentar fortalece sua mente de forma silenciosa. Esse é o verdadeiro processo de construção pessoal. A maioria nunca chega nesse nível porque prefere distrações rápidas, validação constante e conforto imediato. Poucos suportam encarar a si mesmos em silêncio, e talvez seja exatamente isso que separa pessoas comuns daquelas que conseguem construir presença, disciplina e respeito genuíno. Se você chegou até aqui, significa que existe em você algo que a maioria perdeu: disposição para enxergar verdades desconfortáveis sem fugir delas. Agora a decisão é sua. Ou você assume controle da própria mente, ou continuará sendo controlado por ela.